Olá, eu sou a Thaís Arbex e vocês estão no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Estamos aqui em Brasília. Ali, no Palácio do Planalto, a gente conversou com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços. Falamos sobre o cenário atual do Brasil e os rumos para 2024. Presidente, o senhor tem falado agora que o grande desafio do país é crescer na competitividade. O senhor até usou uma frase que eu vou repetir aqui, que foi a seguinte: a pergunta sempre foi, onde fabrico bem e barato? Agora a pergunta é, onde faço bem, barato e compenso as emissões? Queria que o senhor explicasse um pouco esse conceito que o senhor tem defendido, que o senhor tem dito. Olha, o crescimento econômico, ele se faz muito baseado em produtividade e competitividade, e muito comércio exterior também. Então, a pergunta era essa: onde é que eu faço bem e barato? Um produto bom, de boa qualidade, que caiba no bolso do consumidor. Isso continua. Eu preciso ter eficiência, produtividade, reduzir custos e fabricar bem. Então, só que agora você tem uma terceira questão, onde eu fabrico bem, barato e consigo compensar as emissões de gás de efeito estufa. E aí o Brasil é a grande oportunidade. Eu diria que a neoindustrialização, a nova industrialização, é inovadora e verde. Ela está assentada na inovação, que é muito importante, e na sustentabilidade. Então, o Brasil tem a energia mais limpa do mundo, a eletricidade nossa, mais de 50% é hidroelétrica, e estamos passando de 35% em solar e eólica, fora a biomassa. Então, a energia mais limpa do mundo. Então, o Brasil hoje já é o segundo receptor de investimento externo direto, e ED só perde para os Estados Unidos, e tem uma grande possibilidade de atrair investimento. A gente está saindo da COP, com a temática do clima no centro do debate. Mas também essa questão, a discussão climática, ela também está relacionada à questão econômica. Muita gente coloca as metas do Brasil, não só no que diz respeito, por exemplo, ao desmatamento da Amazônia, que a gente teve recentemente uma queda importante, mas outros indicadores, esses que o senhor cita, por exemplo, como determinantes, por exemplo, para uma entrada do Brasil na OCDE. Como que a gente está nesse processo agora, presidente? Qual é o caminho que o senhor enxerga para o Brasil neste rumo de possível ingresso na OCDE? Olha, Thaís, hoje o mundo tem três grandes temas: segurança alimentar, segurança energética e clima. Nos três temas hoje que o planeta é desafiado, debate, o Brasil é o grande protagonista. Então, nós somos o grande protagonista na segurança alimentar, batendo recordes de safra. Este ano, passamos os Estados Unidos na exportação de soja, na exportação de milho e de algodão. Então, uma safra recorde, o clima também ajudou. Somos o grande protagonista na segurança energética, com energia limpa e renovável e mais barata. Quando começou a energia eólica e solar, ela era cara. Veja que com o tempo a nova rota tecnológica se viabiliza. Hoje tem leilão saindo a menos de R$200 o megawatt-hora. Energia nuclear é mais de R$600 o megawatt-hora. E clima, né? O Brasil está no centro da questão do clima. O desmatamento é fundamental.
porque 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Então, a primeira medida é combater o desmatamento ilegal. E os resultados têm sido positivos. Em menos de um ano, caiu mais de 48% o desmatamento na Amazônia, que não é feito por agricultores, é por grileiro de terra, por falta de fiscalização no passado. Eu entendo a entrada na OCDE importante, porque ela estabelece parâmetros mais elevados, ela sobe o nível, e isso é bom. Quer dizer, você exige reformas, você melhora a competitividade, produtividade, tem mais segurança jurídica, atrai mais investimento, mas eu diria que ela é consequência. O que nós temos é que agir nas causas do custo Brasil, procurando reduzir o custo Brasil, que não tem um item só, né? É uma sequência de questões e que vão melhorar a produtividade e a competitividade brasileira. Dou um exemplo: reforma tributária. Esta é uma reforma que faz eficiência econômica, ela faz a diferença. Essa é uma reforma que faz o PIB crescer. Pode, em 15 anos, crescer quase 12% o PIB. E quanto menos exceção tiver, e quanto menor for a transição, mais a eficiência da reforma tributária para ajudar a economia. Ela simplifica, substitui 5 tributos sobre consumo num IVA dual, e ela desonera completamente exportação e investimento, porque ela acaba com a cumulatividade. Então, ela faz diferença. Antes de entrar na tributária, vou continuar um pouco nessa pauta internacional. O senhor recentemente falou sobre o Mercosul, sobre a importância do fortalecimento, tem o papel do Ministério nisso. E a gente teve uma declaração do presidente francês colocando a água, basicamente, na possibilidade de um acordo Mercosul-União Europeia. Como que o senhor enxerga a possibilidade desse acordo avançar diante dessa posição da França? E eu queria também que o senhor avaliasse, num segundo momento, a relação do Mercosul a partir da eleição na Argentina. Como fica o Mercosul a partir da eleição de Javier Milei na Argentina? Olha, Thaís, eu sou um defensor do Mercosul. O presidente Lula tem defendido o Mercosul, a ampliação do Mercosul, a integração latino-americana e o acordo com a União Europeia. Aliás, não só a União Europeia. Está muito maduro, poderá avançar nos próximos dias o Mercosul-Singapura. Então, o acordo de livre comércio Mercosul-Singapura, que é uma entrada para a Ásia importante. E por que o Mercosul é significativo? O mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Você pegar Canadá, Estados Unidos e México, 50% do comércio é só entre eles. Se você pegar a União Europeia, os 27 países da União Europeia, 60% do comércio é só entre eles. Se você pegar a ASEAN, 70% do comércio é só entre eles. Na América Latina, é 26%. Então, nós precisamos reconquistar e fortalecer o comércio intrarregional. Antes do Mercosul, o comércio entre os 4 países que o compõem era 4,5 bilhões de dólares. Isso multiplicou mais de 10 vezes. Você pegar antes do Mercosul e hoje, nós multiplicamos o comércio quase 11 vezes. E o mais importante, 80% dele é manufatura ou semi-manufaturado. É para onde a gente vende produto com valor agregado, ônibus, caminhão, peça, trator, carro, geladeira. Então, ele é importante. São 4 países
deve entrar a Bolívia, vamos para o 5º país no Mercosul, e os demais precisamos fazer mais acordos bilaterais. Isso é um ganha-ganha, né? Você começa pelos vizinhos. Então não tem perspectiva de uma saída da Argentina, por exemplo, como foi aventado. Isso depende da própria Argentina. Agora, o maior comprador da Argentina é o Brasil. Então, eu acredito que o caminho e o comércio exterior, ele é fundamental. Se você pegar hoje quem mais cresce no mundo, é quem tem comércio exterior forte. Por isso que nós estamos no MEDIC fazendo um grande esforço para a exportação, criar uma cultura exportadora. Quando uma empresa passa a exportar, ela dá um upgrade, ela muda de patamar. Então, esta semana passada, completamos 300 bilhões de dólares, o Brasil, de exportação. Claro que muito manufatura, né? É soja, petróleo bruto, minério de ferro, açúcar, carne, celulose, café, mas o fato é que é recorde. E no momento que o mundo cresce menos e que as commodities caíram. Imagine se as commodities estivessem lá em cima, esse valor seria infinito. Então nós estamos crescendo as exportações, mesmo com o preço de commodity mais baixa e o crescimento econômico menor. É fundamental. Por isso está correto o presidente Lula quando defende o acordo Mercosul-União Europeia. A França sempre teve uma posição não muito favorável, mas acho que nós avançamos no acordo. Se não celebrar no próximo encontro do Mercosul, eu acredito que celebre mais para frente, mas nós avançamos. Hoje é mínima a discrepância. Porque a Alemanha, por exemplo, parece... É favorável, a Alemanha é favorável, a Espanha é favorável, Portugal é favorável, e acredito que isso é importante para a União Europeia, é importante para o Mercosul e é importante para o mundo. No mundo conturbado, no mundo de guerra, no mundo de dificuldade, você mostrar que é possível abrir comércio, ter mais investimentos recíprocos, aproximar blocos econômicos, fortalece os blocos. Sim. Quando acabou a bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, diziam, vai ser um mundo unipolar, agora só americano. Não, nós temos que ter um mundo multipolar. Então, a região da América Latina ela é fundamental. E podemos fazer acordo com a África, com o próprio Estados Unidos, é um parceiro importantíssimo. Olhando esse cenário que o senhor traça, o senhor acredita que o Brasil ainda é um país fechado? O Brasil já abriu bastante, já abriu. O Mercosul tem acordos, né? Israel, Egito, Palestina, tem acordo bilateral com a Índia, com países europeus, enfim, mas deve abrir mais. Eu defendo a abertura. Agora, nós precisamos reduzir custo Brasil. E aí não tem bala de prata, não tem uma coisa só, é uma sequência de tarefas. Uma delas é a questão tributária. Você tem um tripé, Thaís, importante. Juros, câmbio, imposto. O câmbio está bom. Câmbio de R$ 4,90, R$ 5,00, R$ 4,80, R$ 5,10, é um câmbio competitivo. Ele ajuda a exportação. O câmbio está bom, ele é competitivo, é só não variar muito. Os juros é elevado, mas está em queda. Então, os juros ainda está alto, precisa reduzir mais, porque custo de capital faz parte do custo Brasil. Isso influencia enormemente. E imposto, não dá para reduzir a carga tributária agora, mas dá para simplificar. E desonerar a indústria, que ela está super tributada. A indústria de manufatura é 11% do PIB e 30% do pagamento de impostos. Então, é fundamental você alavancar, porque ela está na ponta da inovação, está na ponta tecnológica.
Lá na transição do governo, o senhor foi o porta-voz da agenda econômica. Ali, o senhor foi quem explicou o que seria o novo modelo de arcabouço fiscal. Diante desse quase um ano de governo, com o que já foi aprovado, esse novo modelo de arcabouço, estamos, acredito, muito próximos de uma reforma tributária definitiva ali, saindo da Câmara dos Deputados, saindo do Congresso Nacional. O senhor considera que esses pontos foram pontos satisfatórios para esse primeiro ano de governo? Eu entendo que sim, Thaís, porque eu sempre disse, reformas estruturantes, reformas constitucionais, PEC, você tem que aprovar no primeiro ano. Se você perdeu o primeiro ano, passou. Tem que aprovar a força da urna, a força da legitimidade popular, do voto, da eleição. Então, as duas reformas foram o arcabouço fiscal e a reforma tributária, que está praticamente na fase dos últimos detalhes para a sua promulgação. Então, isso ajuda sim. Não termina a tarefa, está só começando, mas começou bem. Em relação ao arcabouço fiscal, tem que trabalhar pela meta déficit zero o ano que vem, para nos outros anos ter aí pequenos superávites consecutivos. É uma tarefa com duas vertentes. Uma, nós precisamos melhorar a relação dívida-PIB. Precisamos melhorar a relação dívida-PIB. Uma tarefa é fazer o PIB crescer. Então, precisa fazer a economia crescer, precisa fazer o PIB crescer e, de outro lado, melhorar a questão fiscal, que é a redução de gastos e melhorar a eficiência na arrecadação. Qual a dificuldade que hoje se tem que não tinha 30 anos atrás? Lá atrás, você tinha meia dúzia de partidos. Eu me lembro que o Franco Montoro, quando ganhou a eleição para governador de São Paulo, ele não teve 50% dos votos. Mas naquele tempo não tinha maioria, não tinha segundo turno. Então, levou no primeiro. O MDB, na época, o seu partido, em 84 deputados, tinha 42. Então, você governava com um partido. Um. Hoje, o presidente Lula teve mais de 50% dos votos. Eleição em segundo turno. Os 14 partidos juntos que o apoiaram elegeram 139 deputados em 513. Não passa uma PEC. Falta da reforma política. Sim. Falta da reforma política. Vai reduzir com o tempo, porque cada vez a cláusula de desempenho vai apertando mais. Agora, esse é o problema. O De Gaulle dizia, a França é muito difícil de ser governada. Ela tem muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. 30, não tem 30 ideologias. Você tem cartório. Então é preciso reduzir o número de partidos. O senhor citou a meta. É importante manter déficit zero. Mas a gente já ouviu de colegas da Esplanada uma comparação que eu achei bastante feliz, que é uma conversa com seu filho adolescente. Você diz para ele, você tem que voltar dessa festa à 1h, mas você sabe que ele não vai voltar. Então, você estabelece isso para que ele volte às 2h. A meta é isso? É almejar o zero, tendo a certeza que não vai chegar no zero? Pode chegar. Não é fácil. Agora, a ciência econômica ela não é absoluta. Olha, os melhores economistas do Brasil, instituições, diziam o Brasil vai crescer menos de 1% esse ano. Nós vamos crescer quase 3%. Então, você tem muita questão que você não controla. Por isso, você tem que ter a meta. A meta é essa. Agora, eu vou ter uma série de questões que podem me ajudar mais. Vamos dar um exemplo. Se tiver um boom de commodities, vamos ultrapassar a meta. Então, você tem um conjunto de fatores que ninguém consegue adivinhar, né? Agora, eu diria que tem que ter como meta zerar o déficit. Isso é importante até para a questão da política
monetária, para você reduzir os juros mais depressa. É aí que entra, então, aquela declaração que o senhor fez a respeito de taxar aquelas compras menores de $50? Não, Elas têm a ver com a meta ou não? não. Então tá. Esse objetivo não é arrecadatório, não é arrecadatório. O que a gente precisa ter é isonomia tributária. Se eu tenho alguém instalado no Brasil, trabalhando, com funcionário, registrado em carteira, dando emprego, pagando impostos, eu preciso garantir uma isonomia tributária. Então, a rigor, essa não é arrecadatório, o objetivo não é arrecadatório, mas você preservar o emprego, tanto do comércio quanto da indústria. Porque você tem uma indústria que é muito empregadora, que é de roupa e calçado. A indústria calçadista e a indústria têxtil, de confecção, ela é fortemente empregadora. O senhor citou a reforma tributária, arcabouço. Como que a gente pode encaixar a discussão da reforma administrativa? Imagino que esse cenário de muitos partidos, ele de fato é um empecilho, todos nós sabemos, mas como levar isso adiante? Olha, Thaís, eu entendo que melhorar a eficiência do gasto público, eu preciso fazer mais com menos dinheiro, para desonerar a sociedade, fazer a economia crescer mais. Isso é uma obra interminável, interminável. Você vai fazer em 4 anos e quem vier depois tem mais a fazer, ela é permanente. O que se deseja numa reforma administrativa? A eficiência do Estado e com menor custo. Então, você buscar uma eficiência e ter um custo menor. Isso pode ser muito, hoje, mais bem feito com o governo eletrônico. Então, você tem a tecnologia de informação, ela ajuda muito os governos. Melhora a eficiência do serviço público. O serviço público mais bem avaliado do estado de São Paulo é o poupa-tempo. É o poupa-tempo. Então, você pode fazer muito mais. De outro lado, eu incluiria aí numa reforma que eu diria mais do que administrativa, reforma do Estado, eu incluiria a desburocratização. Nós temos uma cultura cartorial, uma cultura do carimbo, do selo, do documento, do custo, da taxa, e que deve simplificar. Vou dar um exemplo do Ministério da Indústria, do MIDIC. Cada operação você tinha uma licença. Uma empresa importa 2 produtos por semana, 2 licenças. Ela exporta 3 produtos, 3 licenças. Cada operação uma licença. Nós fizemos licença flex, uma licença para importar. Pode valer por 3 anos, 4 anos. Você tem ou o prazo que ela vale ou o valor, até 10 bilhões, enfim. Então você acabou com aquela licença por operação, passamos a ter uma licença flex. Outro exemplo, exportação de frango para o Reino Unido. Isso vai valer também para a Europa. Você tem um certificado de localização. De onde está vindo esse produto? Esse certificado era papel, R$ 166 por guia. Por guia. Acabou. A partir de abril desse ano, 0. Não paga mais nada e é tudo digital. Então, nós temos que estar permanentemente desburocratizando, simplificando. O custo Brasil, 1,7 trilhão, quando você abre a mandala, 10% disso, 170 bilhões, 170 bilhões é 3 vezes o que o Brasil vai investir em saneamento básico, que está no PAC, 3 vezes mais. É só regulação ineficiente. Então, nós criamos o PROREG. Então, nós vamos rever as questões regulatórias. Tem coisa que é lei, tem coisa que é decreto, tem coisa que é portaria. Nós vamos passar um pente fino, uma radiografia na questão regulatória. Nós podemos ganhar aí quase 8%, 9% de redução de custo Brasil. Então, eu diria que eu incluiria na reforma administrativa, não é só funcionário, né? Até porque a grande reforma foi feita no período do Lula.
lá atrás, que foi a reforma da Previdência do setor público, porque você tinha uma disparidade. O trabalhador da iniciativa privada aposenta pelo INSS, 70% ganha um salário mínimo, a média é R$ 1.900 e o teto é R$ 6.000. No setor público, pode aposentar com 30 mil, 40 mil, 50 mil, pago pelo contribuinte. É um Robin Hood às avessas. O trabalhador de baixa renda, pelos impostos indiretos, pagando benefícios para os de maior renda. Isso foi corrigido quando o presidente Lula fez uma lei, e eu apliquei em São Paulo, dizendo daqui para frente só aposenta com o teto do INSS. É igual ao setor privado, teto do INSS. Mas eu ganho 30 mil, tudo bem. Previdência complementar e facultativa. Você vai aposentar com o que você contribuir. Cálculo atuarial, déficit zero. Deixa de ser benefício definido para ser contribuição definida. Isso foi feito pelo presidente Lula no seu segundo mandato. Então, eu diria que eu chamaria até de reforma do Estado. Ela é mais do que administrativa, porque ela envolve um conjunto. Um outro exemplo do PAC. Grande parte dos investimentos não vão ser estatais, é concessão e PPP. Então, é investimento privado. Agora, você precisa ter boas agências reguladoras. Nesse contexto, a reativação daquela fábrica de produção de chips, ela vai na contramão da... Ceitec? É. Eu não tenho, Thaís, detalhe da questão. Agora, você tem aí uma questão relevante. Se a neoindustrialização é inovadora, você tem que estar na inovação. Uma conquista importantíssima. Está resolvido o problema de crédito para pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. É lei TR. Então, se a sua empresa, pode ser pequena, média, grande, quer fazer uma inovação, digitalização, novos produtos, crédito com TR, menos de 4%, praticamente 4%. Então, isso foi importante. Quando a gente verifica onde é que está o déficit da balança comercial brasileira, o segundo é saúde, complexo da saúde. O primeiro é TI, é chip, é semicondutor. Você não vai, com uma empresa, resolver o problema dos semicondutores, mas ela pode contribuir para você poder avançar nessa área, que é uma área estratégica. Nós fizemos o novo PADIS. Nós tiramos a carga tributária, reduzimos a carga tributária no novo PADIS para poder... qual a prioridade? Semicondutores e fotovoltaica. Inaugurei, há 2 meses atrás, representando o presidente Lula, um parque solar. 1.250.000 placas. 1.250.000 placas. Uma fazenda de mais de 500 alqueires, só placa. Você chega, parece um mar, só placa. Em Minas Gerais, do lado de Pirapora, Várzea da Palma, 1.250.000. Tudo importado. Tudo importado. Não é possível. Não estou nem falando da célula fotovoltaica, estou falando das placas. Então, nós precisamos avançar nessa questão. Acho que estamos chegando no fim. Queria que o senhor falasse um pouco de expectativa da agenda para 2024, principalmente a agenda do Ministério, do MIDIC, e a agenda do governo também, olhando para a pauta econômica, administrativa. Olha, eu acredito que o ano que vem, claro que nós dependemos do cenário mundial. Então, o cenário mundial sempre interfere. Quem é que podia prever Covid, por exemplo? Então, você precisa estar sempre sintonizado com a questão mundial. Mas acho que o Brasil vai ser o grande protagonista. Questão segurança alimentar, é o Brasil. E nós podemos aumentar muito a produção sem derrubar uma árvore. 40 milhões de hectares de pastagem degradada.
pode aumentar enormemente a produção. Enorme. Segurança energética, energia renovável, hidrogênio verde. Para o hidrogênio ser verde, a hidrólise dessa água ou do etanol precisa ter solar ou eólica. É o Brasil. Nós vamos ser o produtor de hidrogênio verde. Eólica offshore, acabou de ser votada agora no Congresso. Biocombustíveis. O presidente Lula criou com o primeiro-ministro Modi da Índia e o presidente dos Estados Unidos, o Biden, a Aliança Global pelos Biocombustíveis. Você vai ter que trocar todo o querosene dos aviões no mundo inteiro. O que eu vou colocar no lugar do querosene? SAF, Sustainable Aviation Fuel. Uma rota tecnológica é etanol, Brasil. A outra rota tecnológica é óleo vegetal, Brasil ou Índia ou Estados Unidos. Então a possibilidade na questão da segurança energética é enorme. E nós estamos dando exemplo para o mundo. Quem é que tem etanol na gasolina? É o Brasil. 27,5%. Pode chegar agora a 30%. Quem é que tem óleo vegetal no diesel? Ninguém. Brasil. Então nós temos inúmeras alternativas. A outra é clima. O Brasil, desde... Quais são as 3 grandes florestas tropicais que restaram? É fácil guardar. Método mnemônico. BIC, aquela canetinha. BIC. B, Brasil. I, Indonésia. C, Congo. É o que sobrou de floresta tropical. Isso que vai segurar a questão climática do planeta. As 3 grandes florestas tropicais. Brasil, Congo e Indonésia. Então, eu diria que nada é fácil, mas se a gente trabalhar e trabalhar com afinco, eu acho que o Brasil pode ser o grande receptor de investimentos. Nós temos tamanho, escala, 5º maior país do mundo. Subsolo, petróleo, gás, ferro, ouro, lítio, nióbio, agricultura mais competitiva do mundo, indústria. Nós vamos de alimento a avião. A Embraer, o Phenom 300 foi o avião, na sua categoria, mais vendido no mundo, inclusive na área de defesa, o KC-390. Então, eu diria que se a gente fizer a lição de casa, trabalhar competitividade e produtividade, nós devemos mudar de patamar, passar a crescer mais e de maneira sustentável, ou seja, melhorar a renda da população. Chegamos ao fim, presidente. Agradeço por ter aceitado o convite, por essa entrevista. Em nome do Brasil, agradeço o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thais Arbex, essa oportunidade e cumprimento todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado.